Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência no Ministério de Mulheres. A última igreja que nós pastoreamos, nós tivemos um Ministério de Mulheres chamado CPD Mulher, Cuidado Pastoral Direcionado para as Mulheres. E ele funcionava da seguinte forma: o pastor via a necessidade da igreja e ele sinalizava. Então, nós procurávamos literatura que falasse sobre essa necessidade. Essa literatura passava pelo crivo do pastor e, uma vez sendo aprovada, a gente colocava no nosso Ministério de Mulher. Então, eu quero trazer para você hoje 4 livros que nós trabalhamos com o Ministério de Mulheres nesse decorrer desse período de 6 anos. O primeiro livro que eu quero falar é o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, de Elizabeth George. Se você está acompanhando a minha playlist sobre como abrir o Ministério de Mulher do Zero, você já ouviu eu falando desse livro. Gente, este livro é sensacional. Neste livro, Elizabeth George vai tratar diretamente do problema da ansiedade, da forma como a gente pensa de maneira errada em algumas situações. E ela é muito enfática e certeira em tudo o que ela vai tratar. O primeiro capítulo, por exemplo, ela vai falar pensando na verdade de Deus. E a palavra que a gente extraiu desse capítulo foi pense no que é real. Ela traz a nossa mente a pensar naquilo que é verdadeiro, que está lá em Filipenses 4:8. Esse livro fez parte da nossa história do CPD Mulher e marcou de verdade, marcou profundamente. É uma leitura que eu recomendo. Elizabeth George, Amando a Deus de Todo Entendimento. O segundo livro que a gente usou foi o livro Mentiras que Mulheres Acreditam e Verdades que Libertam, de Nancy Lee DeMoss. Bom, esse livro trata exatamente disso. Mentiras que mulheres acreditam e verdades que libertam. Uma palavra central desse livro, que ela sempre fala, é que nós reagimos de acordo com aquilo que cremos. Então, veja como isso é interessante. Se você acredita que seu Deus é pequeno e não tem capacidade de suprir as suas necessidades, você vai se comportar como se ele fosse pequeno e não tivesse poder para suprir as suas necessidades. É simples assim. Então, Nancy Lee DeMoss, ela vai trazer algumas mentiras que mulheres acreditam a respeito de Deus, de si mesmo, do pecado, das prioridades, casamentos, filhos, emoções e circunstâncias. Gente, ela traz muita ideia prática. Tem uma aula mesmo que a gente participou que marcou a minha vida, que você precisava se conhecer como mulher. O que a Bíblia diz sobre ser uma mulher solteira? O que a Bíblia diz sobre ser uma mulher casada? Se você está pensando em trabalhar com o Ministério de Mulheres e levar essa linha de clube de livro que eu amo, esse livro com certeza é uma indicação para a sua igreja. Mentiras que Mulheres Acreditam, Verdades que Libertam, de Nancy Lee DeMoss. Outro livro que a gente também fez muita utilização dele é este livro de Marta Pease, Mulheres em Apuros. Marta Pease depois escreve mais um livro, Mulheres Ainda em Apuros. Eu ainda não tive a oportunidade de ter esse livro, mas este livro aqui ele traz soluções bíblicas para os problemas que mulheres enfrentam. Ele também é muito básico. Gente, esses livros eles têm uma linguagem muito próxima da gente e fica muito fácil trabalhar com eles. Neste livro, uma aula que me marcou e marcou todas as mulheres é que nós, mulheres, temos uma carta de crédito chamada TPM. E na TPM a gente se dá o direito de ficar nervosa, de falar o que quer, de fazer birra, de ser autocomiserável conosco mesmo. Bom, este livro vai falar o seguinte: você não tem crédito para pecar na TPM. E ele vai tratar coisas tão práticas, coisas tão simples. Por exemplo, soluções bíblicas para problemas com outras pessoas. Esse é o primeiro eixo dele. O segundo eixo, soluções bíblicas para o problema com você mesma. E o terceiro eixo, soluções bíblicas para problemas com o mundo. Pronto, nessas soluções bíblicas você vai ter um acesso a vários assuntos. Por exemplo, no problema consigo mesmo, né? Como eu falei para vocês, aqui ela vai falar sobre TPM, tá vendo? Aqui em cima ela vai falar sobre vaidade e legalismo. É o oposto, né? Enquanto eu sou aquela mulher muito vaidosa, que prezo pelo frisar do cabelo, os brincos, maquiagens, não sei o quê,
Eu também tenho na igreja aquele outro grupo de mulher que beira o farisaísmo, que não raspam as axilas, não cortam o cabelo, não. E ela vai trazer esse equilíbrio, o equilíbrio que a gente precisa para viver bem. Bom, o quarto livro que eu quero trazer, esse livro é muito impactante. Esse é um livro que se chama A Batalha de Toda Mulher e quem escreveu foi Shannon Wetridge. É um guia para as mulheres sobre como vencer as tentações sexuais. A linguagem é perfeita. É um livro que pode ser aplicado desde as adolescentes até as mais velhas. Ele vai falar de coisas tão simples, tão básicas, mas que fazem a gente perder a linha se a gente não prestar bem atenção. Por exemplo, uma das verdades que Shannon Wetridge traz nesse livro é que nós precisamos ficar atento aos mínimos detalhes. Sabe, aquelas coisas pequenininhas. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você trabalhe distante da sua casa e o seu vizinho, casado, assim como você, trabalha do lado do lugar que você trabalha. A gasolina tá cara, a passagem também, pegar ônibus vai demorar e o seu vizinho muito prestativo, ele chama você para ir para casa junto com ele. Que mal tem? Você nunca teve nenhuma intenção nele, nem ele em você? É só um favor. Shannon Wetridge chama atenção para esse só um favor. É nessas pequenas coisas que o inimigo começa a trabalhar na nossa mente. E quando você não tem intenção, ele cria meios para fazer você entender que existem possibilidades. Bom, eu acho que eu ainda peguei muito pesado nesse exemplo. Eu vou trazer um exemplo ainda mais simples. Sabe, aquela pessoa que está passando uma dificuldade no casamento, mas que tem em você e no seu marido uma referência para aconselhar? Pois é, um certo dia ele chegou na sua casa, de repente seu marido não estava e você achou que poderia fazer a vez de conselheira. Que mal há nisso? Mal nenhum. Vocês foram para um lugar público e você aconselhou aquela pessoa. Gente, esses exemplos que eu estou trazendo para você, tá aqui nesse livro. São coisas simples assim que Shannon Wetridge trata. É a partir dessas coisas pequenas que o inimigo começa a trabalhar na nossa integridade. Então, se você quiser saber sobre integridade sexual e como lidar com os pecados sexuais, é este livro aqui, ó, Batalha de Toda Mulher. Eu sou fascinada com a literatura evangélica, com a literatura cristã, e eu gosto tanto de ler quanto de dizer para as pessoas aquilo que eu aprendi. Então, no Ministério de Mulheres que eu gosto de fazer na minha igreja, vai estar sempre voltado para essa linha, literaturas. Bom, se você tem outras ideias de Ministério de Mulheres, se você já tem o seu Ministério de Mulheres e gostaria de compartilhar comigo essa ideia, eu vou amar ler sobre o que você faz. Então deixa aqui o seu comentário, aperta no joinha, se inscreve no canal e vem comigo fazer parte dessa grande família.